Vamos ouvir a voz de Deus. O tema desta manhã: o Senhor disciplina e restaura o arrependido. Diga graças a Deus por isso, amado. É importante começar o ano com uma palavra forte, uma palavra poderosa de instrução, de ensino, de edificação, de estímulo, para que nós coloquemos os trens nos trilhos, amados. Você sabe que não haverá ano novo se não houverem atitudes novas. Se nós repetimos os mesmos erros do ano velho, o ano não muda, amado. Às vezes a pessoa espera colher manga, mas vive plantando pepino, amado. Se planta pepino, vai colher pepino, amado. Plantou abacaxi, vai vir azedo demais. Aí a gente instrui, vai, tira o boi dessa sombra, desamarra o bode daí, e a pessoa quer ficar lá agarrada, desamarra o bode daí, e fica lá agarrada aquele bode. Amado, deixa andar, segue a tua vida. Deus tem grandes coisas e muito melhores para você, amado. Você vai viver feliz, poderoso, mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então vamos ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. O Senhor disciplina, o Senhor também restaura o arrependido. Na verdade, a disciplina faz parte da restauração. Não há restauração sem que Deus discipline. Nós queremos perdoar e perdoamos todo mundo, mas muita gente não sabe que merece, que precisa de perdão. Muita gente não reconhece que precisa do perdão. Por isso, a maior arma da evangelização é mostrar ao pecador que ele é pecador. Essa coisa de aceita Jesus, por favor, Jesus está batendo na portinha, tadinho de Jesus, coitadinho de Jesus. Amado, Jesus sem você é Jesus. Você sem Jesus não é nada. Precisamos de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas a Ele, porque Ele é que é Senhor, Ele é que é Senhor, Ele é que é Senhor. Pois bem, vamos ouvir a voz de Deus. 2 Samuel 12, versículos como texto básico 13 e 14. Diz assim a palavra bendita do Senhor: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha aí o reconhecimento. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Louvado seja Deus. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Vamos ouvir profundezas do coração de Deus. Que o Espírito fale e inspire os nossos corações. Pai amado, eterno, teu nome é maravilhoso e é grandioso, e nós queremos, em nome de Jesus, abrir a tua palavra, estudar o texto da palavra. Queremos extrair conhecimento de Deus, conhecimento libertador, conhecimento que trata nossas feridas. Oh Deus, não adianta enxugar gelo, não adianta tomar apenas um remedinho para dar uma aliviada. É preciso ir à raiz, é preciso ir ao âmago da questão, para que haja cura sem detença, para que haja transformação, para que haja mudanças de vida. Não queremos passar um ano enxugando gelo, não queremos perder anos e anos da vida, Pai, como um ano que se repete após outro ano, uma replice de anos velhos, sem atitudes novas. Queremos aprender contigo a prosseguir, a deixar as coisas que têm que ser deixadas para trás. Mudanças geram medos, geram resistências, mas são necessárias para que haja crescimento e transformação de vida. Pai, que o texto bíblico fale com autoridade aos nossos corações, venha separar juntas e medulas, alma e espírito, coração e mente, para trazer ao teu povo solidez espiritual, capacidade em Deus, para crescer e avançar com poder e autoridade, em o nome de Jesus Cristo. E é assim que nós oramos, para a glória do teu santo nome. E a igreja amada do Senhor diga amém e amém.
Obrigado, amada bispa, louvado seja o Senhor. Amada família, santos preciosos, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nação santa, e aqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Diga amém, glória a Deus por isso. Eu quero lembrar aos amados que todo momento de sucesso, todo momento de vitória, todo momento de conquista é maravilhoso. E todos nós queremos viver isso, não é verdade? Dizem os psicólogos, inclusive, sobre o rito de passagem, que é um momento de vitória. A necessidade do rito de passagem. A pessoa faz um curso superior, mas é quando ela levanta aquele canudo da formação, que ela passa por esse rito de passagem, que a ficha cai, ela entende: estou formado, estou formada, a vitória chegou. Todos nós queremos viver muitos momentos como esse. Eu recebo, chamo a existência e declaro para a vida da igreja de Jesus grandes vitórias para a glória do Senhor Deus, grandes mudanças da parte de Deus. Você possa, amado, de todo o meu coração, eu peço a Deus que você possa ter orações respondidas, coisas que você vem pedindo a Deus, coisas que você vem falando com Deus, coisas que você vem buscando em Deus. Você sabe, que você possa ser surpreendido por Deus de uma forma tão maravilhosa, você diga: Deus me deu além do que eu pedi, Deus me surpreendeu. Eu estava orando como galinha, Deus me fez responder como águia, para a glória do Senhor. Eu estava orando para voar um pouquinho ali, até ali em cima, e Deus me deu um voo de uma águia tremenda para o louvor e a glória do seu nome. É real, isso é bíblico, é real, é possível, é histórico, é pontual. Você poderia dar o seu testemunho de vitórias que Deus já lhe concedeu. Por isso, amado, não perca jamais as esperanças. Deus irá te dar outras e grandes e maiores vitórias para o louvor da sua glória. Esses momentos maravilhosos, entretanto, são momentos que requerem a nossa atenção, requerem os nossos cuidados e vigilância espiritual, porque são momentos, muitas das vezes, que se demonstram perigosos. Por isso que a Bíblia diz claramente que quem está de pé, veja que não caia. Nós construímos fortalezas, construímos coisas humanas para nos assegurar de todas as formas, e muitas das vezes isso sobe a cabeça, e a pessoa, quando acha que está longe de cometer alguma atrocidade, ela está muito perto. A linha entre uma derrota e uma vitória é muito tênue. E nós precisamos identificar e lembrar isso nos textos bíblicos. Assim foi que Davi descobriu que ele não estava imune à queda, ele não estava imune à vergonha, ele não estava imune ao pecado. O grande rei Davi, que foi tirado de detrás do deserto das ovelhas, pastoreando ovelhinhas no deserto, no anonimato, foi tirado da pequeneza ou pequenez, foi posto num cargo altíssimo como rei, chefe da nação. Grande rei Davi, que teve oportunidades de matar a Saul e não o fez, porque tinha temor de Deus no coração. O grande rei Davi, que foi usado por Deus para fechar a boca de Golias, quando por 40 dias aquele gigante amedrontava o povo de Deus, amedrontava o rei de Israel, na ocasião Saul, amedrontava todos os do Senhor, e aquele garoto se levantou contra tudo e contra todos. Seu próprio irmão mais velho lhe censurava,
A censura não começava de longe, a censura já começava do próprio leito da casa. E ele enfrentou tudo, enfrentou todos, saiu vitorioso e disse: glorificado seja o Deus de Israel. Esse foi o grande rei Davi, que descobriu que não estava imune ao pecado. Deu espaço no seu coração às tentações, afastou-se dos padrões de Deus, falhou na vigilância, caiu no pecado, transgrediu a lei de Deus, pelo menos 4 mandamentos. Aquele homem que era modelo de todas as coisas para o povo, que entrou Jerusalém dançando, cantando, levando a arca como símbolo da presença de Deus, entrou numa espiral de decadência, mandou que buscassem Batseba, ou seja, ali ele já furtou, ele não fez um convite, ele mandou que buscasse, depois caiu em adultério, depois colocou Urias para morrer, e ainda tentou ocultar os seus crimes e os seus pecados. Esse foi Davi, que outrora retratado como o novo Josué, o novo conquistador de terras, o novo homem que restaura a glória de Israel, porque você se lembra que anteriormente em Eli, a palavra diz: Icabó, foi-se a glória de Israel. O povo estava numa decadência muito grande. Então Samuel trouxe o povo de volta para a presença de Deus, e Davi, como novo Josué, trouxe grandes vitórias, levando a termo a vitória contra os jebuseus, os amalequitas, os filisteus, e a fio de espada levou vitórias ao povo de Israel. Entretanto, o novo Josué agora é comparado a um novo Sansão, porque viu uma mulher atraente, bonita, e se deixou escravizar pela lascívia. E nós aprendemos muitos princípios espirituais em cima desta palavra. Você pode conferir isso no nosso canal do YouTube, que o nosso irmão Tiago essa semana vai atualizar os vídeos que estão precisando. Mas veja aqui no capítulo 11, versículo 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava fazendo o quê? Passeando no palácio. Estava deitado tomando uma aguinha, um chimarrão, depois andando, passeando no palácio, na casa real. Daí, na ociosidade do reinado, deveria estar lá batalhando, estava na ociosidade do reinado. Quem fica ocioso vê o que não deve. Aí ele viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Quando soube que era mulher de Urias, já devia ter parado por aí. Ela é casada? Sim, tá bom, então esquece. Mas não, enviou, olha aí, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou um e-mail para ele: estou grávida. Aí quando ele abriu o e-mail, parecia até vírus, mas não era vírus, estava grávida, porque ele caiu no pecado. Então, esses ecos do texto que trazem à nossa memória a figura de Sansão, que pecou com uma mulher, ficou brincando com o pecado, trazem também a figura de Saul, que era impulsivo, que não ouvia a voz de Deus. Essas figuras trazem aos nossos corações tensões, preocupações, e podemos pensar acerca dele
e pessoas que me ouvem acerca de si próprio, ou acerca de um ente querido, e pensam assim: será que Davi terá o mesmo fim que Saul e o mesmo fim que Sansão? Será que a vergonha por fim abaterá a sua casa? Será que por fim virá morte e derrotas e vexames e vergonha? Então nós veremos no texto de hoje que de alguma forma ou alguma instância, de alguma maneira, as consequências do pecado, seja de forma mais pesada ou mais branda, mas de alguma forma as consequências do pecado volta ao encontro do pecador. Alguns, aí cabe a Deus na sua soberania, que conhece os corações, de maneira mais pesada, de maneira mais branda, de alguma forma, mas as consequências do pecado acabam atingindo a vida daquele que comete o pecado, especialmente deliberado. Então nós veremos também que o Senhor confronta o seu servo que cai no pecado. Amado, se Deus está disciplinando alguém, é porque Ele ama esta pessoa. Deus quer que você seja, nesta vida, mais que vencedor em todas as coisas. Que você não seja enganado pelo pecado. O pecado vai te prometer a liberdade, mas vai te pagar com a escravidão. O pecado vai te prometer o prazer e a doçura, mas vai te pagar com um cálice amargo. Mas em Cristo Jesus o pecado não terá domínio sobre a tua vida, amado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você viverá livre do pecado. Diga: eu recebo esta palavra. Mais do que vencedor em todas as coisas. Então em 2 Samuel 12, versículos 1 a 12, diz assim a palavra do texto em tela nesta manhã: o Senhor enviou Natã. Olha que é tremendo, amado, digno de nota antes de ler. Você se lembra que a Bíblia Sagrada diz que Davi enviou mensageiros para que buscassem Batseba. O escritor bíblico usa a mesma palavra para dizer: Davi, você enviou mensageiros para fazer o que não devia, agora eu te envio Natã para te falar o que você tem que ouvir. Amado, Deus é soberano em todas as coisas. Ele diz que Natã a Davi, chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e que criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Você entendeu? O cara é rico, tem um monte de ovelha, tudo, podia matar um bezerrinho que ninguém ia sentir falta. Não, ele pegou a cordeirinha do homem pobre para oferecer ao viajante. Aí diz o versículo 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, olha aí o que ele disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser o quê? Morto. E pela cordeirinha, usando a lei pregressa, mosaica, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: é mesmo? Tu és este homem. Gente, que tiro no coração Davi levou ali, que flechada de Deus. Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha aí agora Deus jogando de novo. Primeiro quando ele foi ungido, quando Deus estava levantando, agora diante do seu pecado, Deus lhe diz assim: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul,
Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Versículo 12: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto todo Israel, perante todo Israel e perante o sol. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa, ouça, internauta, ouça, igreja amada, ouça, povo de Deus, que isto aqui que eu vou lhe dizer é maravilhoso. Deus continua no controle da história. Quantas pessoas que têm autoridade nas mãos, sejam governadores, sejam políticos, sejam empresários, sejam chefes, pessoas de domínio, pessoas que dominam em alguma esfera sobre outras pessoas, ou economicamente, ou politicamente, ou profissionalmente, de alguma maneira, pessoas que têm influência, cometem pecados contra outrem e depois escondem o seu pecado, colocam para debaixo do tapete e acham que está tudo bem. Eu quero lhes dizer, amado, Deus continua no controle da história, e o pecado de Davi foi revelado. Diga glória a Deus por isso. Agora, é interessante você pensar comigo uma coisa. Deus poderia ter fulminado Davi. Deus poderia ter agido totalmente sem misericórdia, o que de fato Davi merecia. Davi, quando ouviu a palavra de Natã, a seu furor se levantou, ele ficou nervosinho, e ele disse: tão certo como vive o Senhor, tal homem deve ser morto, porque não se compadeceu desse homem pobre. Não sabia que era dele mesmo que o profeta estava falando. Seria justo se Deus tivesse fulminado Davi. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ouça, igreja amada, Deus é cheio de misericórdia e Deus é cheio de graça. Ele pode levantar quem está caído esta manhã. Ele pode levantar e trazer de volta aquele que se afastou dos princípios de Deus, aquele que se afastou da palavra de tal maneira que hoje diz: bispo, eu nunca quis isso, eu nunca quis ir tão longe, eu achei que fosse só um pecadinho, eu achei que fosse só uma coisinha, que ninguém ia saber, que ia ficar lá por isso mesmo, mas o pecado foi me enveredando, e quando eu vi, precisei criar esquemas para tentar ocultar aquele pecado, precisei entrar na mentira, precisei fazer o que não queria, precisei abrir mão de princípios, e hoje, bicho, a minha vida está enrolada, a minha vida está cheia de lama, eu não sei mais como voltar, eu tenho vergonha de voltar para a igreja, eu tenho vergonha até de orar a Deus, porque eu acho que Deus não vai me ouvir, não vai me aceitar. Ah, bispo, a minha vida está numa lama muito grande. Eu quero dizer, amado, que Deus é um Deus de misericórdia, e Ele pode restaurar a tua vida nesta manhã. Ele pode levantar você desta lama. Então a ideia central desse texto, capítulo 12, é que o Senhor disciplina os seus servos pecadores, mas Ele também lhes concede perdão e misericórdia. Então, amado, a própria disciplina de Deus faz parte do processo da restauração. Se você está debaixo de disciplina, amado, ou de consequências do seu pecado,
erga as tuas mãos, erga a tua voz, erga a tua vida perante Deus, volte para o reino do Pai, abra a palavra, leia, coma esta palavra, porque este Deus que fez uma obra na vida de Davi, é o Deus que está aqui nesta manhã, é o Deus que pode tirar você desse leito de enfermidade, é o Deus que pode tirar você da onde você estiver, por mais longe que você tenha ido. Davi disse: ainda que eu tomasse as asas da alvorada, ainda que eu fizesse a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haveria de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, diz a palavra. Eu creio neste Deus maravilhoso. Então ele disciplina os pecadores, mas ele também concede perdão e misericórdia. Então note uma coisa interessante também para nós pregadores, para nós cristãos que somos evangelistas, temos o chamado a falar de Jesus, porque Natã usou de uma metodologia para falar a Davi, para mostrar a Davi o seu pecado, porque Davi era o rei. Davi era o rei. Depois da história de Israel, houve uma luta muito grande entre reis e profetas. Mas Natã usou de conhecimento e ao mesmo tempo sabedoria no falar. A verdade foi acompanhada de espiritualidade. Ele mostrou um princípio espiritual, e o próprio Davi viu onde estava o pecado, viu onde estava o equívoco, se levantou com a justiça, mas então caiu do cavalo, porque ele era o próprio pecador. Amado, muitas das vezes somos rápidos em apontar o pecado, somos rápidos em olhar o erro do outro, somos rápidos em condenar fulano, beltrano ou cicrano, mas somos lentos em olhar o nosso próprio pecado. Então Natã, inspirado e movido como profeta de Deus, mostrou àquele homem onde estava o pecado e disse: és tu o homem. Que se alguém que ouve esta palavra, que tem andado em ermos caminhos, tem andado extraviado e longe dos caminhos do Pai, e não tem reconhecido o tamanho do seu pecado, eu quero lhe dizer, amado, que Deus é poderoso para rasgar esses véus dos olhos, converter o coração duro e fazer uma obra grande de restauração nesta manhã. Graças a Deus. Para nosso exemplo, Davi reage e diz: eu pequei. Ao mesmo tempo que ele se levantou com furor, e aqui também é digno de nota, você sabe, muitas das vezes quando alguém tem muito furor contra uma questão, sabe, é muito incisivo contra uma questão, é porque ela própria tem um problema nessa área. Ela própria carrega um problema nessa área. E foi esse o caso de Davi. Então, ouça isto, amado. Em primeiro lugar, receba aí, amado, que teu coração esteja quebrantado por Deus esta manhã, para você ouvir a palavra e ser restaurado pelo Senhor. Deus quer restaurar e levantar a tua vida, e eu recebo esta palavra, seja lá qual a área que for. Deus quer fazer uma grande obra, receba isto. Então, o Senhor disciplina quem Ele ama, mas quem ama a Deus, aceita a disciplina com verdadeiro arrependimento. Veja no versículo 13 e versículo 14. Então disse Davi: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com isso deste motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Ou seja, amado, o pecado de Davi foi revelado. Davi era o rei. Davi poderia dizer a Natã: Natã, quer saber de uma coisa? Eu não tenho que te dar satisfação, eu sou o rei, eu que mando em todo mundo, eu é que mato os inimigos, eu pago as contas, eu sustento Israel, eu sou o tal, eu sou o cara, não tem que te dar satisfação. Poderia ter reagido com orgulho, mas o arrependimento salvador atingiu o coração daquele homem, e agora nós vemos um rei arrependido. Então,
Deus está disposto a perdoar e está disposto a agir na vida de quem se arrepende diante do apelo da palavra. Enquanto você lutar contra os aguilhões, enquanto você estiver dando soco em pontas de faca, amado, nada vai mudar na tua vida. Você se lembra que essa foi a expressão usada para o apóstolo Paulo, como um cavalo selvagem, alguém que dava soco em pontas de faca. Ele perseguia a igreja de Deus, ele encerrava os cristãos, ele consentiu na morte de Estevão e também de outros, claro, ele era temido naquele contexto. Mas certo dia, a caminho de Damasco, uma luz se lhe alumiou diante dos seus olhos, ele caiu com o rosto em terra, e o Senhor lhe disse: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Naquele momento os véus caíram, o coração daquele homem foi quebrantado e a vida dele foi restaurada. Mas até ali ele era um Saulo religioso, ele tinha religião, mas ele não tinha Deus, ele tinha conceitos humanos, mas não tinha verdadeira justiça, ele tinha caminhos que não eram os de Deus. Assim Davi, também arrependido, recebeu o toque de Deus e lhe disse: eu pequei. É preciso, amado, humildade. É preciso, às vezes, dar o braço a torcer para uma questão mudar, seja dentro da família, seja no casamento, seja na relação com os familiares, dos filhos. Versículo 15, diz a palavra, 15 a 17: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Versículo 17: então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Amados, o filho de Davi estava à beira da morte, e Davi desesperadamente buscou a solução em quem? Em Deus. Você se lembra que nos capítulos anteriores que estudamos sobre Saul, quando Saul perdeu o favorecimento do Senhor, o que Saul fez? Foi buscar orientação com uma feiticeira. Quando perdeu o favor do Senhor, quando parecia que os céus estavam fechados, Saul se afastou ainda mais de Deus, foi em busca de uma feiticeira, matou os sacerdotes do Senhor, aprovou a matança de uma cidade inteira, não ligou se não tinha mais a comunicação com Deus, porque os sacerdotes foram mortos, e foi buscar com o demônio a resposta. Mas Davi, quando foi confrontado com o seu pecado, quando Natã, o profeta, lhe mostrou o pecado, este homem desesperadamente colocou o rosto em terra, buscou em Deus a solução, pecou sim de maneira bárbara. Mas eu pergunto à igreja: qual é a saída para o pecado? Qual é a solução para o pecado? A lei dizia que era morte, mas Deus foi misericordioso, perdoou, mandou a palavra para Natã e disse: você não morrerá. Qual é a solução para que ele saia e abandone o pecado? E eu quero lhes dizer que não é a autoflagelação, não é a religiosidade vazia, não é um ritual místico que você vai procurar. Amados, esses são todos caminhos de morte. Você que ouve esta mensagem esta manhã e quer abandonar o pecado, quer vencer o pecado, quer vencer a prisão do pecado, quer viver uma vida limpa, uma vida íntegra, uma vida vitoriosa, uma vida de paz, uma vida mais do que vencedora, eu quero lhe dizer, amado, busque em Deus a solução, porque é dele que vem o perdão para a tua vida, amado. Diga glória a Deus por isso, amado. É dele que vem a solução.
dele são os tesouros espirituais, dele é o perdão, dele é o coração preenchido, espírito de contentamento, esta alegria, esta felicidade, esse preenchimento que você buscou no mundo e o mundo te aprisionou e você agora não sabe como sair, você vai encontrá-lo inteiramente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrá-lo na palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É Ele que vai te dar a liberdade que você almeja, é Ele que vai te libertar desses males que flagelam a tua alma, e você vai dizer: gente, eu estou curado, eu estou sarado, eu estou remido, eu estou limpo pelas chagas de Cristo Jesus. Eu sou cabeça, não sou cauda, não sou capacho de Satanás. Você não vai viver oprimido nesse mundo, porque quem tem Deus é mais do que vencedor nesta terra, amado. Então Ele é a solução. Veja lá o versículo 18 a 20, diz a palavra bendita, maravilhosa: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda ele se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que era morta a criança. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi o que fez? Se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele, e ele o que fez? Comeu. Ovelhinha amada, pare de chorar o leite derramado. Enquanto a pessoa fica lá chorando, às vezes eu vejo muito isso acontecer em relacionamento. Está namorando, às vezes há 6 meses. 6 meses namorando, terminou o namoro. Eu quero acabar com a vida, não tenho mais razão para viver. Gente, 6 meses de namoro já fez isso tudo? Não, me dá uma faca, eu vou morrer, eu vou me cortar a garganta. Gente, caminha, anda, a fila vai andar, Deus vai trazer uma bênção melhor para a tua vida, amado. Quando é casamento, aí é diferente, estamos falando uma outra coisa. Para de chorar a vida que passou, para de chorar as coisas que passaram. A pessoa fica presa às coisas do passado, fica presa às coisas do... Amado, Deus é maior, Deus tem o melhor para você, amado. Então, quando Davi se levantou, foi para o santuário adorar, ele reconheceu que Deus é o refúgio. Quando ele lavou-se, ungiu-se, ele reconheceu que em Deus é que ele poderia vencer o seu eu carnal. Ele avançou para uma nova etapa de vida. Ele entendeu que não poderia vencer os dramas a não ser que buscasse a Deus. A minha pergunta é: você quer um novo ano? Eu recebo, claro que eu quero. Um novo ano cheio da glória de Deus, amado. Um ano em novidade de espírito. Um ano abençoado em todas as coisas pelo Altíssimo Deus. Eu recebo esta palavra. Que você veja, amado, o cumprimento de coisas de Deus na tua vida. Então, quando a disciplina veio, porque o filho morreu, Natan disse: Davi, você não morrerá. Com isso Deus mostrou misericórdia. Mas a disciplina e a consequência em alguma medida chegou, porque o filho dele morreu. Mas quando a disciplina de Deus veio e baixou sobre ele, ele se levantou e ele não murmurou, ele não blasfemou contra Deus, ele não espraguejou, ele não foi procurar uma feiticeira em Endor, ele não mandou matar o sacerdote do Senhor. Ele entendeu que ele tinha sido aquele homem rico que matou a cordeirinha do homem pobre. Ele entendeu que aquele furor que ele havia tido era para ele virar contra o pecado, se voltar para Deus, levantar-se para ter uma nova vida.
E é isso que Deus quer para a sua igreja. É isso que Deus quer para o seu filho que outrora pecou. É isso que Deus quer para a sua ovelha que se extraviou e se perdeu. Está suja, com lama, com carrapicho nos pés. Está machucada pelo mundo que lhe feriu. É isso que Deus quer para uma ovelha a qual Ele comprou pelo seu precioso sangue. É que você seja lavado, ungido, revestido. Levante-se da queda onde você está, adentre o santuário do Senhor. Erga as suas mãos e adore a Deus em espírito e em verdade, como uma nova criatura, santificada, lavada, abençoada. Glória a Deus. Então, versículo 24 e 25, veja o que diz a palavra. Então Davi veio a Batseba. Olha agora que tremendo, amado, isto aqui é lindo demais. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela. Agora Batseba já é sua mulher. Davi já foi disciplinado, passou pela disciplina. Agora veio a ela, se deitou com ela, teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor, o que é que diz a palavra? O amor. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. No lugar do primeiro filho que morreu na disciplina, Deus permitiu a Davi ter outro filho, que Natã lhe chamou de Jedidias. Jedidias quer dizer extremamente querido, extremamente amado por Deus. Então eu quero dizer, amada família da graça de Deus, povo santo em Cristo Jesus, quando a gente se arrepende diante da palavra de Deus, quando somos confrontados pela palavra, e como filhos que amam a Deus, aceitam a disciplina, reconhecem a disciplina, se arrependem verdadeiramente diante de Deus, eu quero lhes dizer que o que Deus faz na restauração desta vida é tão impressionante, é tão maravilhoso, que Deus constrói algo muito maior e superior aos problemas que foram causados pelo pecado. Diga glória a Deus por isso. Com linguagem do Novo Testamento, porque a Bíblia é única, mas com linguagem neotestamentária, você sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outrora abundou o pecado na vida de Davi. Ele tomou Batseba como um furto. Ele se deitou com Batseba como um adúltero. Ele matou Urias como um assassino. Ele tentou esconder o pecado como um rei orgulhoso que achava que podia dominar o curso da história. Deus, assim como Davi enviou mensageiros para tomar Batseba, Deus interviu na história e enviou Natã. Deus usou a palavra com sabedoria para quebrantar o coração de Davi. Davi então reconhece o seu pecado. Davi então busca a solução em Deus. Não buscou a solução da carne, não buscou numa religião vazia, não buscou de alguma forma humana. Ele entendeu que Deus era a solução. Foi disciplinado por Deus, recebeu misericórdia porque não morreu, mas foi disciplinado porque o filho morreu. Depois da disciplina, Davi murmurou? Não. Davi saiu da igreja? Não. Davi rasgou a Bíblia? Não. Davi falou mal de tudo e de todos? Não. Davi se levantou, lavou-se, ungiu, entrou no santuário, adorou a Deus. E ele entendeu que Deus é a solução, que Deus tem a misericórdia e que Deus tem uma nova vida para Davi. Amado, Deus tem abundância de graça sobre a tua vida. Então, nesses 5 minutos para terminar, o Senhor disciplina quem ama, mas então Ele concede perdão, preserva a sua vida, com exceção quando há um açoite, uma morte prematura, mas Ele assegura o seu amor. E as duas perguntas que se levantam são assim: bispo, será que Deus não estava favorecendo Davi, se comparado com Saul, por exemplo? Porque Saul morreu numa morte trágica. Por que Davi então não morreu? Por que Davi era filho queridinho?
Davi não estava sendo favorecido se comparado com Saul. Amados, no Novo Testamento temos algo semelhante com Pedro e Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas também traiu. Mas Judas apenas teve o quê? Remorso. Judas não se arrependeu do seu pecado. Judas não buscou em Jesus a solução. Se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse buscado em Cristo o perdão, certamente teria sido restaurado. Mas ele foi para o lugar que lhe era próprio. Pedro caiu em si, chorou amargamente, se arrependeu e foi restaurado. Eu quero lhe dizer, amado, se você se arrepender verdadeiramente e não quiser usar a graça de Deus como pretexto para libertinagem, porque se assim for, você nem filho de Deus é ainda, se arrependa, pois eu vou lhe dizer, Deus tem os braços abertos de graça para a tua vida. Ele vai restaurar os teus caminhos esta manhã. Saul rejeitou a palavra do Senhor, cortou a comunicação com Deus, matou o sacerdote do Senhor e sem arrependimento seguiu seus próprios caminhos, inclusive buscando a feiticeira de Endor. Totalmente diferente da resposta que Davi teve ao pecado. Tá bom, bispo, já entendi. Segunda pergunta: se Deus perdoou a Davi, por que Deus disse pelo profeta Natã que a espada não sairia da sua casa? Perdoou ou não perdoou? Que perdão é esse que ele perdoa, mas a espada permanece na sua casa? Perdão significa que a culpa de Davi perante Deus foi removida. Davi merecia a morte. Ele adulterou. Ele matou o esposo de Batseba. Ele merecia a morte. Mas o seu pecado foi removido e ele não morreu. Isso é o perdão. Mas atitudes erradas têm consequências. Atitudes erradas têm consequências. Você sabe quando é que a pessoa entende a realidade e o valor das coisas na vida? Você sabe quando é que a pessoa verdadeiramente sente dor? Quando ela perde. Quando vem a dor da perda, a dor da separação, a dor de uma queda. E às vezes Deus permite que a pessoa sofra consequências para que ela aprenda o que é necessário aprender. Eu quero lhe dizer, amado, até mesmo isso é uma atitude de misericórdia de Deus para te amadurecer, para te beneficiar, para você não voltar na lama do pecado, para que você saia do pecado. Consequências vêm, mas a graça de Deus permanece sobre a tua vida. Diga graças a Deus por isso. Então, concluindo, o Senhor confronta os seus servos quando estes se rebelam contra Ele. Veja em Hebreus capítulo 12, versículos 8, 11 a 13. Diz assim a palavra: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos. Olha aí, você que vive no pecado, peca, e nada acontece. Até o momento você é bastardo e não é filho, porque o filho quando peca, Deus disciplina. Versículo 11, próxima. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja o quê? Curado. Diga glória a Deus por isso. Amados, que coisa maravilhosa. Quando Deus disciplina, é para que o manco não se extravie, é para que ele seja curado. É uma atitude de misericórdia da parte de Deus. Então ouça, ovelhinha amada, internautas, não brinque com a vida espiritual. Leve a sério as coisas de Deus. Faça caminhos retos para os pés. Aproveite o momento de hoje
primeiro culto de 2022, refaça os caminhos dos pés, porque eu vou lhe dizer, o Deus que disciplina, disciplina porque ama, porque Ele quer curar, restaurar a tua vida, e que os teus caminhos sejam retos diante da tua vida, para a glória do seu nome. Então a disciplina do Senhor é justa, às vezes pode ser severa, como foi com Davi, apesar de que não foi severa ao máximo como poderia. Mas veja Salmo 89, versículo 30, 33, diz assim a palavra, 89, 30, se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então, olha lá, punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Versículo 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Amado, graças a Deus por isso. Eu quero dizer a você esta manhã, amado, que a graça de Deus permanece sobre a tua vida nesta hora. Agora Paulo disse, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Porque se eu disser assim, bispo, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, sabe, não tem problema, com Deus não tem problema, aí você está usando a graça de Deus como libertinagem, aí você está ultrajando o sangue da aliança, aí você está jogando por terra e pisoteando na santidade de Deus. Mas se você entende as tuas limitações, se você entende o pecado que cometeu, isso já é obra do Espírito Santo na tua vida. Foi o Espírito que abriu o teu entendimento. Se você quer viver o arrependimento, busque-o esta manhã. Busque a solução no Evangelho, busque a solução na graça de Deus. Ele vai te fortalecer, para que você não caia mais no pecado, para que você não se afaste mais da obra de Deus. Diga amém, glória a Deus por isso. O Senhor está disposto a perdoar os seus servos arrependidos. O perdão não significa necessariamente que todas as consequências serão eliminadas. Consequências podem vir. Entretanto, busque a santificação e viva para adorar a Deus, porque certamente o resultado da construção de Deus, o resultado da restauração de Deus será muito maior do que o pecado fez na tua vida, amado. As marcas de Deus na tua vida serão maiores do que a marca deste mundo. Samuel 12:20 diz a palavra do Senhor: então Davi se levantou da terra. Olha, que alguém esteja sendo levantado da terra nesta manhã, amado. Que alguém que está caído, bêbado, alcoólatra, alguém que está no adultério, no pecado, na mentira, alguém que está longe do caminho do Senhor, seja levantado esta manhã desta queda. Ele diz assim: lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Amado, que as tuas forças esta manhã sejam revigoradas em Deus. Você que estava buscando, bispo, eu não sabia mais o que fazer, eu achava que Deus era contra mim, eu achava que não tinha mais solução para a minha vida. Como Davi, eu havia cometido pecados graves. Como Davi, eu havia me afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sabia mais o que fazer, bispo. Eu estava prostrado, eu estava distante dos caminhos do Senhor, eu estava deprimido, eu estava por terra, eu achava que Deus e o mundo me haviam abandonado. Mas eu quero lhe dizer esta manhã que Deus é um Deus de misericórdia e de graça, amado. Eu quero dizer esta manhã que Ele pode te levantar desta queda que você teve, lavar a tua vida, ungir e revestir você pelo sangue da aliança e dizer: eu puno com várias transgressões e com açoites e iniquidades, mas eu jamais retiro a minha bondade sobre as minhas ovelhas. Diga glória a Deus por isso. Eu termino dizendo, amado, que o Senhor garante a seus filhos, seus servos amados,
que Ele continua a amar cada um de nós. Diga glória a Deus por isso. Por isso Ele deu o nome daquele segundo filho de Davi, chamou Salomão, mas o profeta disse: este é Gedidias, são sinônimos, significa este é um extremamente querido por Deus, este é muito amado. Portanto, amado, Deus está lhe respondendo esta manhã. Ele te ama, Ele tem planos com a tua vida. Levante-se da queda, lava-te, unja-te em Cristo Jesus pela palavra, avance, não fique estagnado, não fique aprisionado aos erros e às consequências do passado. Termine com 21 a 23, 2 Samuel, que diz: disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ou seja, amado, Davi estava dizendo, como disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação. Note que Davi amava tanto a Deus, confiava tanto em Deus, que ele chegou a pensar que Deus poderia até mesmo mudar a sua própria sentença. Deus já lhe havia dito: você não vai morrer, mas o filho vai morrer. Mas será, podia ser ainda que Deus mudasse a sentença? Pois bem, no caso de Davi não mudou. Mas Davi, quando a criança morreu e ele foi disciplinado por isso, ele disse: não vou mais ficar preso no passado, porque para prosseguir, para ter um futuro diferente, para ter um ano novo, eu preciso deixar os pecados velhos para trás, eu preciso deixar a vida velha para trás, eu preciso cortar os laços com as coisas que se passaram, e preciso buscar em Deus a resposta, a solução e a unção do Espírito Santo por meio da palavra. E eu lhe digo, amado, o Deus que restaurou Davi e lhe prometeu, apesar de Davi, lhe prometeu e cumpriu casa firme, é o Deus que te prometeu a ti e a mim. E eu recebo especialmente, meu Pai, em 2022, casa firme, porque pelejamos as batalhas do Senhor. Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado por esta palavra que chegou aos nossos corações, como aquela flecha de Natã ao coração de Davi, que nos traga de volta ao eixo da tua vontade, que não brinquemos com o pecado como Davi brincou, que não nos acostumemos com o perigo das vitórias como Davi se acostumou, que estejamos em vigilância para que não venhamos a cair, que estejamos sempre buscando em Ti, Pai, a solução, a resposta, a palavra, o alimento e a força, para que tenhamos as batalhas do Senhor diante de nós, e como disse Abigail, e não se acha mal em Ti. E assim, ó Pai, casa firme, que em 2022, Pai, este ministério, esta igreja, este país, este Brasil, receba do Senhor casa firme para a glória de Deus, Pai. Que tenhamos coragem e coração arrependido para olhar para o nosso pecado. Davi reconheceu, Natã foi usado com sabedoria. Meu Deus, usa-me com sabedoria, Pai, para trazer a palavra aos Teus filhos. Oh meu Deus, que eu tenha a coragem necessária, assim como Natã teve a coragem, porque Davi era o rei. Davi poderia mandar cortar a cabeça de Natã, Davi poderia não receber a palavra, mas Natã foi corajoso e falou o que ele precisava. Deus, que eu tenha coragem e sabedoria, que eu tenha verdade e espiritualidade, conhecimento e sabedoria, para pregar a verdade ao Teu povo, e o Teu povo tenha o coração humilde e quebrantado, para que reconheçamos a Tua verdade e a Tua palavra, e vivamos um 2022, daqui por diante, ó Pai,
casa segura, casa firme, pelejando as batalhas do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Assim seja, assim diz o Senhor.